Hoje então a gente vai falar agora sobre Bluetooth. Então Bluetooth é uma tecnologia sem fio pensada para fazer conexão a curta distância. Então é o protocolo 802.15, usa transmissão de rádio e a ideia dele sempre foi fazer transmissão a no máximo 10 metros de distância. Embora hoje em dia a gente tenha especificações de Bluetooth que permitem alcances maiores como 100 metros. Bluetooth foi criado por um consórcio de empresas com essa ideia. Então é para ser um link de rádio de curto alcance para fazer substituição de cabo. Então Bluetooth nunca foi pensado para fazer nada mais. Ele foi pensado para justamente substituir cabos que ligam computadores a seus periféricos. Principais características, então, robustez, baixa complexidade, baixo consumo de energia e baixo custo. Vamos ver uma por uma. Então ele precisa ser robusto. Precisa ser robusto porque ele vai operar em local com muita interferência. Então, se a gente pensar num laboratório onde eu tenho 24 máquinas, e aí eu quero conectar os periféricos aos computadores, então eu preciso ali ter conexão de 24 teclados, 24 mouses e assim por diante. Além disso, ele está na própria frequência do 2.4 GHz, a mesma frequência do Wi-Fi. Então é uma frequência completamente sobrecarregada, e aí vai ter muita interferência em cima disso. Para minimizar os problemas de interferência, eles mudaram a forma como o Bluetooth faz transmissão, a forma como ele faz o acesso ao meio. Então eu uso uma técnica diferente, chamada de salto de frequência. Então como é que funciona? Cada canal, ou seja, cada máquina, vai ficar pulando de frequência. Então, a cada determinado tempo, em milissegundos, ela pula. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, o canal 1, que é o verdinho, ele fica pulando entre 200 e 400 milissegundos. Ele está aqui. Depois ele pula para cá, e ele fica pulando. Depois ele volta e repete esse mesmo ciclo. Além disso, o Bluetooth precisa ter baixa complexidade. Então vai ser algo que vai ser rodado dentro de um mouse, dentro de um teclado. Eu não posso exigir nada com muita memória ou muito processador. Precisa ter um baixo consumo de energia. No momento que eu vou rodar um protocolo sem fio, e eu vou rodar isso dentro de um mouse, ele vai ter que ser alimentado por pilha. Então eu preciso que o consumo de energia seja bem restrito. E além disso, precisa ter um baixo custo. Eu não posso exigir que o mouse agora vai custar 500, 600 reais, porque ninguém vai comprar. Então eu preciso trocar esses chips de mantendo um custo baixo. Todo dispositivo Bluetooth pode operar em dois modos. Então ele pode operar no modo Connection, que é quando ele está conectado a um outro dispositivo, ou no modo Standby, quando ele está só esperando alguma coisa, ele não está conectado. No modo Connection, tem 4 modos de execução. Então o Active, quando ele está transmitindo ou recebendo, o Sniff, quando ele está só monitorando as comunicações que estão ao redor dele, para ver se tem alguma coisa chegando para ele. On Hold, então ele não está transmitindo, nem recebendo, nem monitorando nada. Ele simplesmente fica economizando bateria. E o Park significa que ele faz parte da rede, mas no momento não tem tráfego nem chegando e nem saindo dele. Quando dois dispositivos Bluetooth então estabelecem uma conexão, eles criam uma rede pessoal chamada de Piconet. Então a Piconet é uma rede que funciona no esquema mestre-escravo. Então um mestre, que geralmente é o computador, e os escravos são os seus periféricos. Então, por exemplo, teclado, mouse, fone de ouvido. É o mestre quem manda nessa rede. Então, o mestre dita tudo o que vai acontecer nessa rede. Uma Piconet pode ter sempre um mestre e no máximo 7 escravos, ou seja, 7 dispositivos que podem conversar com esse mestre. Então, o mestre estabelece tudo, como é que vai ser o salto de frequências, como é que eles vão andar, quais são os parâmetros físicos. Os escravos simplesmente têm que se sincronizar com o mestre. Então tudo acontece pelo mestre. Ainda, eu posso fazer uma rede de piconetes. Então uma rede de piconetes é chamada de uma scatternet. Então aí eu vou ter comunicação agora mestre-mestre, não mestre-escravo. E essa comunicação na scatternet funciona exatamente do mesmo jeito que uma rede ad hoc normal, tradicional, com todos os problemas que já tinha lá na rede sem fio, no Wi-Fi, e agora a gente tem aqui de novo. Uma scatternet pode ter no máximo 10 piconetes, sendo que ela pode ter então no máximo 80 dispositivos. Então aqui a gente tem exemplo. Então a Piconet, aqui o mestre com os seus escravos.
E aqui uma scatternet, que é justamente o conjunto de piconetes diferentes. Vejam que a gente pode ter, inclusive, escravos que fazem parte de mais de uma piconet. Sim, isso é permitido, isso é possível. Então, o protocolo 802.15 do Bluetooth, eles reescreveram toda a pilha de protocolos, pensando naquelas características de ter baixo custo, restrição de energia e todo o resto. Então, aqui está toda a pilha de protocolos do Bluetooth. Eles reescreveram tudo. Se vocês forem olhar de tudo que a gente viu, de toda a pilha de protocolos, a única coisa que fica é este pedacinho aqui, que não é obrigatório, que é usar o TCP/IP, mas ele não é obrigatório. Você pode seguir por todas esses outros caminhos, dependendo do que vai ser feito, até passar lá para a transmissão. Então aqui tem justamente a definição, o que cada pedaço desse protocolo Bluetooth tem dentro da nossa pilha de protocolos lá do modelo OSI. Então a parte aqui de baixo, o RF é a radiofrequência e aqui a baseband é a banda base que ele vai usar para transmitir, isso faz parte da camada física. A camada de enlace é todo esse pedaço aqui de cima, desde o PPP, todo o canal de transmissão, o RF, toda a parte do protocolo e a parte do controle de enlace fazem parte do enlace. TCP/IP lá em cima, como camada de rede, transporte e seção, e as aplicações lá para cima, por cima disso tudo. As mensagens. Então as mensagens Bluetooth funcionam desse jeito. Um preâmbulo, e aqui segue todo o cabeçalho das mensagens, e aqui a cauda das mensagens, criando então o envelope Bluetooth. Esse Service Data Unit é justamente o que vem da camada anterior. Aqui dentro justamente vai estar todos os comandos de níveis superiores e tudo aqui, além desses cabeçalhos de níveis anteriores opcionais que pode ter aqui, você vai ter toda a parte dos dados que vão estar aqui dentro do Service Data Unit. Bluetooth tem diversas versões, então as primeiras versões nasceram lá no final da década de 90, e aí as outras versões posteriormente cada vez vão mudando alguma coisa. Então aqui tem um comparativo bem rapidinho das diferentes versões, então vocês podem ver lá, por exemplo, a versão 2.0, ela melhora então a transmissão, a versão 2.1, ela estabelece então o pairing, que a gente chama, o pareamento que a gente faz hoje em dia no Bluetooth, que até ela não existia. Versão 3 melhora então a velocidade, a versão 4 vai baixar o nível de energia, a versão 4.1 aí vai ter premissas já de IoT, versão 4.2 vai usar então IPv6, a versão 5 vai querer aumentar o raio de alcance, aumentar a velocidade, aumentar a mensagem, a capacidade das mensagens e assim por diante. Aqui a gente tem de novo uma comparação e vocês podem ver a velocidade de transmissão. Então lembrando, Bluetooth era um protocolo para fazer substituição de fio de periférico, eu não precisava de muita velocidade. Do mesmo jeito que eu não preciso de muito alcance. Então, transmitir ali a 700, 1 megabit por segundo é simplesmente fantástico para Bluetooth. Você não vai digitar no teu teclado mais rápido do que isso. Então, aqui no momento que a gente está com Bluetooth falando de 25 megabits por segundo, já é uma velocidade gigante, considerando o que Bluetooth foi criado e especificado. Então, de novo, aqui agora tem mais características então para a gente poder comparar. Então, velocidade, data de adoção. E aí tem diversas características aqui que vocês podem dar uma olhada, uma por uma, para ver quais são as diferenças entre as versões de Bluetooth ao longo dos anos. Aqui já pensando nas versões mais novas, então aí as tabelas que a gente tinha até agora eram até a versão 4. Pensando na versão 4 em diante, então versão 4 e 5, que são as mais novas. Então vocês vão ver que eles melhoraram então a vida de bateria, melhoraram então, aumentaram o alcance, e agora eles estão usando mais canais. No momento que eu consigo usar mais canais, eu consigo ter taxas de transmissões mais altas. Então, de novo, outra comparação. Aqui agora vocês podem ver que uma coisa que muda é a forma da rede.
Então, todas as versões do Bluetooth funcionavam justamente em cima de mestre-escravo. A partir da versão 4, eles criam uma versão diferente, uma forma diferente, que eles chamam de Starbus. Na verdade, é exatamente a mesma coisa. O Starbus eu vou ter o mestre no meio e os escravos pendurados nele como se fosse uma estrela. O que muda? Eu não tenho mais o conceito da Scatternet. Então, não é mais suportado a transmissão agora entre mestre e mestre. Então, no momento que eu faço a Starbus, eu posso puxar isso para como se fosse uma rede multi-op e agora eu posso usar, por exemplo, escravos para fazer essa retransmissão aqui entre os mestres, desde que ele faça parte das duas piconets. Certificação, então aqui vocês podem ver que é o Bluetooth SIG. O Bluetooth SIG é justamente o consórcio de Bluetooth criado pelas empresas que vão criar os padrões de Bluetooth que todas as empresas vão usar ao redor do mundo. Outra coisa que muda, que vocês podem verificar aqui, é, por exemplo, o tamanho das mensagens. Então, ao longo dos anos, o tamanho das mensagens foi crescendo. Então, a gente tinha mensagens de 300, elas foram aumentando um pouco. Lá no Bluetooth 4, o pessoal reduz o tamanho das mensagens, a gente começa a transportar mensagens bem pequenininhas, de 31 bytes. E na versão 5 eles voltam a aumentar esse tamanho das mensagens. Então tudo isso vai interferir na velocidade, na taxa de transmissão, no gasto de energia de Bluetooth. Então eu vou colocar algum material para vocês de Bluetooth junto com a apresentação. A ideia aqui era só dar essa visão bem alto nível sobre Bluetooth, principalmente para vocês poderem diferenciar ele da parte de rede sem fio do Wi-Fi. Então, obrigado a todos, por hoje era isso.